Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, shalom e graça para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos, detalhes que você que está me assistindo neste momento nunca ouviu falar. Eu tenho certeza disso. Portanto, assista este vídeo até o final. Entretanto, meu amigo e minha amiga, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, compartilhar os meus vídeos, para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça também de ativar o sininho, para que você tenha novas notificações acerca do meu canal e dos meus vídeos que eu estou lançando constantemente. Vamos então agora falar sobre algumas pessoas anônimas, mulheres, esposas anônimas. E eu quero começar falando aqui sobre Sara, porque todo mundo sabe que Sara tinha dois nomes, era Sara e Saraia, ou melhor, era Saraia, que significa princesa de um só, e Deus colocou o nome dela de Sara, que significa princesa de multidões. Isso é muito legal. E aí Abraão, ele também se casou com Agar. E se você não sabe, esta Agar fugiu para o deserto, e quando ela voltou do deserto, segundo a cultura judaica, ela voltou com o nome de Quentura, ou Quentura, tá bom? Então muitas pessoas entendem que Abraão teve 3 mulheres, ou seja, muitos entendem que Abraão se casou com Sara e divorciou de Sara. Porque todo mundo sabe que quando Sara morreu, Sara não estava ligada a Abraão. Até porque Sara morreu em outro território bem distante de Abraão. Isto é uma prova, estas bíblicas, que prova que Abraão se divorciou de Sara. Porque, segundo a história, todo mundo sabe que Abraão levou Isaac para o sacrifício. Isaac estava com 30 anos, tá bom? E Isaac aceitou ser sacrificado no Monte Moriá. Isaac estava com 30 anos de idade. E quando Isaac chegou em casa e falou para Sara sobre este assunto do sacrifício, Sara se divorciou de Abraão. Isso é uma história hebraica, cultural. Tá bom, meu amigo? Então, observe, por exemplo, que Isaac tinha um grande problema nos olhos, na visão, porque no momento do sacrifício, o anjo apareceu a Abraão e disse: Abraão, Abraão, não faça tal, porque Abraão mataria Isaac. E a glória foi tão forte no monte que Isaac ficou doente dos olhos, tá bom? Porque Isaac estava olhando para cima, uma vez que Isaac, com 30 anos de idade, estava deitado em cima do sacrifício, tá bom? Do altar do sacrifício. E então, os olhos de Isaac ficaram doentes, tá bom, meu irmão? E é por isso que depois você vai ver que o próprio Jacó enganou Isaac, né? Porque Isaac não via direito e ele vestiu uma roupa e enganou seu próprio pai. Jacó enganando Isaac, porque Isaac tinha um problema nos olhos, porque o anjo, a glória do anjo teofânico, ou cristofânico, ou angelofânico, resplandeceu nos olhos de Isaac, e Isaac ficou, né, com uma porcentagem bem pequena de visualização. Meu amigo e minha amiga, então vamos lá. Abraão se casou primeiro com Sara, e depois Abraão teve um relacionamento com Agar, e a história diz que Agar era uma concubina de Faraó. Entendeu? Então, Abraão foi para o Egito e Faraó tomou Sara de Abraão, porque Abraão mentiu. Mas Deus mandou que Faraó devolvesse Sara a Abraão. E aí Faraó teve que pagar uma multa. Como Faraó tomou a mulher de Abraão, Faraó também tinha que devolver uma mulher dele a Abraão. E foi isso que aconteceu. Faraó pegou Agar, que era a esposa de Faraó, e deu a Abraão, tá bom? Isto é uma história judaica que muitos brasileiros não conhecem, mas é bom para que você tenha esse entendimento histórico, tá bom? Um outro detalhe aqui é o seguinte, depois que Abraão levou Agar
Agar fugiu para o deserto e quando Agar voltou com Ismael, Agar não foi chamada mais de Agar. Ela foi chamada de Quentura ou de Quentura. Então Abraão não teve 3 mulheres. Abraão se casou com Sara e depois teve um relacionamento com Agar, que é a mesma, e depois teve um relacionamento com Agar, e Agar é a mesma Quentura, tá bom? Isto é muito importante. Talvez você não vá pregar esse detalhe, porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir esses detalhes históricos. Então você tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem te chamar de herege, mas isto não é uma heresia, é uma história e tem respaldo, entre aspas, bíblico, tá bom? Isto, pessoal, é muito bom porque toda a liderança deve saber desses detalhes. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Ló. Todo mundo sabe que Ló era sobrinho de Abraão. Então Ló se casou com uma mulher que era parente de Abraão. E essa mulher se chamava Edite. Todo mundo sabe que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma pedra de sal. Na verdade, a mulher de Ló se transformou em uma pedra de enxofre. Tá bom, meu irmão? É porque os montes entraram em erupção e as lavas do monte desceram dos montes sobre Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló, chamada de Edite, foi petrificada em uma pedra de enxofre, que o original chama pedra de sal, porque o enxofre tem um gosto de sal, tá bom? E esta mulher, chamada Edite, mulher de Ló, teve 2 filhas. E eu vou deixar esses detalhes sobre a filha de Ló, ou sobre as filhas de Ló, para um outro vídeo, porque todo mundo sabe que eu lancei este livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Esse livro contém 700 páginas. É óbvio que eu estou com a réplica dele, eu estou com uma miniatura, mas esse livro ele tem 720 páginas. E esse livro conta essas histórias que eu estou falando neste vídeo para você. Este foi o livro que eu lancei neste ano de 2020, tá bom? Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, com mais de 700 páginas importantíssimas, com mais de 1000 pérolas, com mais de 200 nomes anônimos e mais de 50 sermões com começo, meio e finalização. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, lançado no ano 2020. Porque no ano 2019 eu lancei este livro. O ano passado, 2019, eu lancei este livro, A Revelação Completa de Gênesis, por Matusalém Especialista. Este livro, A Revelação Completa de Gênesis, contém 715 páginas. É um dos melhores livros do mundo para nível de conhecimento e título de informação. Então, se você não comprou o livro de Gênesis, adquira imediatamente, porque aqui na descrição, no rodapé, eu vou deixar o número do meu celular para você mandar uma mensagem de WhatsApp ou fazer uma ligação e adquirir este livro o mais rápido possível. Livro A Revelação Completa de Gênesis, por Matusalém Especialista. E o Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, com mais de 720 páginas. Sendo estes 2 livros os melhores livros do mundo para nível de conhecimento e título de informações, trazendo detalhes que a maioria dos pregadores nunca ouviu falar. Detalhes que você não aprende na faculdade brasileira, detalhes que você não aprende também no Google, no YouTube ou no Facebook, detalhes que você não aprende nas Bíblias de rodapés e também nos dicionários atualizados. Somente nesses 2 livros você vai conquistar 2.000 pérolas. Eu vou repetir, 2.000 pérolas que a maioria dos estudiosos nunca ouviu falar. Então, meu amigo, eu quero falar agora sobre Moisés. Eu falei primeiro sobre Abraão, depois eu falei sobre Ló, e agora eu estarei falando sobre Moisés. Muito bem, Moisés foi
um homem muito especial, tanto para Deus quanto para a cultura judaica e também para nós que vivemos na graça. E todo mundo sabe que Moisés, ele se casou com uma mulher chamada Zípora, que, na verdade, a história diz que era negra, era uma mulher negra. Porém, quando você estuda a história hebraica, você vai entender que Moisés teve a segunda esposa. E provavelmente você não sabe qual foi o nome da segunda mulher ou esposa de Moisés. É por isso que eu falei sobre o livro, porque no livro eu conto essa história das duas esposas de Moisés. Eu falo também no livro os nomes dos filhos de Moisés e de sua descendência, tá bom? Então muitas pessoas estudam a Bíblia e não sabem sobre a descendência de Moisés. E é necessário, lógico, você saber a descendência de Moisés, tá bom? Por exemplo, lá no livro de Juízes, fala de um homem chamado Mica, que era um idólatra. Mica, o idólatra. E esse Mica, na verdade, é filho de Moisés com esta mulher africana, tá bom? Então, pessoal, é por isso que a história hebraica não diz que Mica era filho de Moisés, mas a história mais antiga diz sim que Mica era filho de Moisés. Mas este detalhe não está em nossa Bíblia porque os judeus ficaram com vergonha de dizer que da descendência de Moisés veio nascer este tal de Mica, que foi um homem totalmente idólatra. Você pode acompanhar a história de Mica no livro de Juízes. Então, nestes livros, eu falo sobre a descendência de Moisés e esses detalhes que provavelmente a maioria das pessoas não conhece. Um outro personagem que é muito importante eu trazer à tona é Jó, porque a história de Jó é muito comovente. E eu farei um outro vídeo sobre Jó. Mas aqui eu quero antecipar que Jó também teve duas mulheres, duas esposas. Então, se você pegar a história em hebraico, você vai entender que Jó tinha 70 anos de idade quando ficou doente. E o nome da primeira mulher de Jó se chamava Diná. E o nome da segunda mulher de Jó está neste livro, tá bom? Então, Jó ficou doente por 2 anos, aproximadamente. E a primeira mulher de Jó, chamada Diná, ficou louca. Exatamente. Ela disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morra. E Jó falou para ela: como falaste uma louca, tu falaste contra Jeová. E aí, segundo a história, imediatamente essa mulher ficou louca. Ela estava chegando aos 70 anos de idade e aí ela não prosseguiu na jornada com Jó, até porque ela se desviou da palavra de Deus e dos seus estatutos. Quando você estuda a história, você vai entender que foi a mulher de Jó que foi chamar aqueles amigos de Jó, amigos entre aspas, chamado de Bildade, Zofar, Eliú e Elifaz, que são os 4 amigos de Jó. E foi exatamente a mulher de Jó, chamado Diná, que foi em busca desses homens, amigos de Jó, para que Jó se arrependesse dos seus caminhos. Então foi a mulher de Jó realmente que trouxe esses homens para que esses homens pudessem fazer Jó confessar os seus pecados. Porque esta mulher de Jó achava que Jó estava em pecado contra Deus. E aí ela pede para Jó amaldiçoar a Deus, e aí Jó amaldiçoa ela, dizendo: como falaste uma louca, tu falaste contra Jeová. Ela ficou louca. E no final de 2 anos que Jó ficou doente, tá bom? Essa mulher morreu. Então Jó estava com 70 anos quando ficou doente, e Jó foi curado com 72 anos de idade, aproximadamente. Depois, Deus deu em dobro mais 70 anos para Jó. E Jó viveu 140 anos. Jó viveu com a segunda mulher, e com esta segunda mulher, Jó teve mais 10 filhos. Tá bom? Então a primeira mulher era ruim, podemos dizer assim, e ela morreu, e os filhos dela também morreram. E no segundo casamento, com a segunda mulher, Jó teve 10 filhos maravilhosos. É exatamente isso que eu queria passar para você. Você deve entender que Jó realmente teve essas consequências, mas a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó
e deu tudo em dobro. Deu 10 filhos, tá bom? Deu outra mulher e deu mais 70 anos de vida. Jó tinha 70, com mais 70, ele morreu com 140 anos de idade. E aí, meu amigo, eu gostaria de falar sobre Josué. Então, a história vai dizer que Josué era um egípcio, porque Josué era filho de José, um descendente de José, e todo mundo sabe que José casou com a egípcia. Então, Josué, filho de Num, servo de Moisés, era negro, ou basicamente um negro. E ele se casou com Aruna, segundo a história judaica. E a palavra Aruna significa mulher cor de ouro, ou mulher negra, mulher morena clara. Então, se você fizer um estudo minucioso, você vai entender que Josué tinha sangue egípcio, portanto ele era negro, entre aspas, ou um moreno escuro. E ele se casou com Aruna. E a palavra Aruna significa mulher dourada. O que significa uma mulher dourada? Significa uma mulher bem morena, tá bom? E eu conto a história de Josué, que Josué saiu do Egito com 60 anos de idade. Ele era general de Moisés no Egito, tá bom? Então, quando Moisés matou o egípcio e fugiu, ele já conhecia Josué, tá bom? É porque a Bíblia, em português, por João Ferreira de Almeida, não vai contar essa história. É por isso que eu estou te convidando a comprar os meus materiais, porque em meus materiais você vai adquirir essas informações, essas bíblicas, traduzidas dos originais mais antigos do mundo e também dos livros apócrifos e midrashianos, tá bom? Que são as tradições dos livros judaicos feitos na Babilônia no tempo do cativeiro por Nabucodonosor, tá bom? Então esses dois livros são importantíssimos, porque vai trazer ideias novas para o teu vocabulário e um desempenho maior para o elevo espiritual e ministerial. Até porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia também diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Outra vez a Bíblia diz: ó profundidade de riqueza de Deus, tanto em sabedoria quanto em conhecimento. Romanos capítulo 11, você vai entender sobre esses detalhes que eu estou falando, sobre a profundidade de riqueza de Deus, em sabedoria e em conhecimento. Então vamos adquirir este conhecimento. Meu amigo e minha amiga, eu poderia falar muito mais para vocês, mas neste livro aqui eu vou deixar, por exemplo, o nome da esposa de Caim. Na verdade, a esposa não era de Caim. Ela se chamava Avã. Avã não era esposa de Caim, era esposa de Abel. E Caim matou Abel para tomar a esposa de Abel, tá bom? E, na verdade, meu amigo e minha amiga, Caim matou Abel por 7 motivos. E um dos motivos é que Abel, a palavra Abel significa homem negro, tá bom? Homem negro. Então, Abel era de pele negra. E Caim significa lança brilhante. Então, Caim era de pele branca. Então, Caim era um homem branco. E Abel era um homem negro, tá bom? E este Abel era um homem de Deus. Ele se casou com uma mulher chamada Avã. E este Caim se apaixonou por Avã e matou Abel, e enterrou Abel, e tomou a mulher de Abel e levou para a terra de Nod. E lá em Nod ele conheceu a mulher de Abel. Tá bom, meu amigo? Se você não sabe dessa história, você precisa adquirir os meus materiais. É onde eu conto toda a história com respaldo bíblico, detalhes importantíssimos da história e da cultura do povo judeu, do povo hebraico, tá bom? Então, adquira esses materiais imediatamente, tá bom? Então, eu poderia falar também, meu amigo e minha amiga, sobre a mulher de Gideão. A mulher de Gideão, chamada de Druma. Exatamente. Você sabia que a mulher de Gideão se chamava Druma? Você sabia que Gideão tinha 2 mulheres? Qual é o nome da segunda mulher de Gideão? Você não sabe? Estão aqui no meu livro. Você sabe por que Gideão levou os 300 para tomar água lá no riacho? Então, eu conto toda a história, tá bom? Eu conto uma história emocionante. Você vai amar essa história de por que Gideão levar estes homens para tomar água. E alguns lambiam a água, outros levavam a água na mão
até a boca. Você sabe dessa história? Você conhece o significado da história? Então, se você não sabe, adquire o meu material, porque naquele rio, naquele riacho, tinha um segredo. Eu conto aqui no livro dos sermões. Eu conto um segredo importantíssimo que a maioria dos pregadores não sabe, tá bom? E aí eu poderia falar o nome das duas mulheres de Noé. Exatamente. Noé teve duas mulheres. Uma antes do dilúvio, tá bom? E aí depois que ele passou o dilúvio, a primeira mulher dele morreu, porque ela chegou aos 600 anos de idade. E a primeira mulher de Noé morreu. E aí agora Noé se casou com outra mulher. E aí quando ele foi ter essa relação com esta mulher, o filho dele, chamado Cão, viu a nudez. Porque esta segunda mulher de Noé, na verdade, era uma filha por descendência de Noé. Tá bom? Então, se você fizer uma pesquisa, você vai entender que depois do dilúvio, Noé já estava com mais de 600 anos e teve filhos e filhas. Isso significa que não é com a mesma mulher, tá bom? É só você usar o teu raciocínio para entender essa ideia, que as mulheres antigamente geravam filhos até os 400 anos. Então a primeira mulher de Noé viveu até 600 anos aproximadamente, e ela não dava conta de gerar filhos. Então, depois do dilúvio, Noé se casou com outra mulher, que era uma das suas descendentes. E foi com essa segunda mulher que Noé, com mais de 600 anos, gerou filhas e filhos. Está na Bíblia, tá bom? É só usar o raciocínio, usar o equilíbrio, a moral espiritual, e você vai entender que isso não é uma heresia, é bíblico. Mas para isto, você tem que entender também a questão cultural, a questão linguística, idiomática, e tudo isto está nos meus livros. Adquire imediatamente. Então, meu amigo, Noé teve duas mulheres. Ezequiel, todo mundo conta a história de Ezequiel. A Bíblia fala que a mulher de Ezequiel morreu subitamente, não é verdade? Mas a Bíblia não fala o nome da mulher de Ezequiel. No livro eu trago o nome da mulher de Ezequiel. No livro eu trago como a mulher de Ezequiel morreu. No livro eu trago a história que conta o dia e o ano que a mulher de Ezequiel morreu. Entendeu? Então, quando você estuda esse livro, você vai ter todas essas ideias. Eu vou falar também sobre a sogra de Pedro. Eu vou trazer o nome do sogro de Pedro. Eu vou trazer o nome das filhas de Pedro. Eu vou trazer o nome dos genros de Pedro. Então, no livro eu vou trazer esses detalhes aí, importantíssimos, tá bom? No livro também eu vou trazer detalhes sobre Marta, Maria e Lázaro. Você sabe quem foi o esposo de Maria? Não sabe? Está no livro. Você sabe quem foi o esposo de Marta? Não sabe? Também está no livro. Você sabe quem foi a esposa de Zaqueu? Zaqueu? Não sabe quem foi a esposa de Zaqueu? Está no livro. Então eu vou trazer esses detalhes, entre outros. Por exemplo, neste livro, eu vou trazer o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Neste livro, eu vou trazer os nomes dos 70 discípulos de Jesus. Exatamente. Eu vou trazer o nome dos 70 discípulos. Neste livro, eu vou trazer também o nome das 12 apóstolas de Jesus. Exatamente. Jesus tinha 12 apóstolos e 12 apóstolas. Outro detalhe, neste livro, eu vou trazer o nome dos irmãos de Jesus. Tá bom? Então, Jesus é o oitavo e é uma tipificação de Davi, que Davi também tinha 8 irmãos. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, ou seja, um parentesco, uma simbologia, uma tipificação de Davi. No livro também eu vou trazer o nome dos 84 sumos sacerdotes da Bíblia Sagrada. Meu amigo, neste livro, na verdade, eu vou trazer mais de 200 nomes anônimos. Mais de 200 nomes anônimos. Então, não dá para trazer todos estes nomes aqui neste vídeo. Mas tudo isto e muito mais está neste livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Um livro que foi bem elaborado, até porque teve a participação da minha esposa, pastora e ministra Jaci de Nóbrega Calheira,
que me ajudou em todos os quesitos, tá bom? Brevemente eu estarei apresentando a minha esposa aqui, fazendo um vídeo comigo, tá bom? De conhecimento, até porque ela leu esses livros várias vezes, ela já me acompanha há muitos anos, então ela conhece provavelmente a Bíblia mais do que eu, tá bom? Meu amigo e minha amiga, então adquira esse livro, porque vai ser um sucesso no teu ministério eclesiástico, tá bom? Também o livro de Gênesis, a revelação completa, que é um divisor de água para aquelas pessoas que querem conhecer a história mais antiga do mundo, porque ele traz mais de 1000 detalhes que a maioria dos pregadores nunca ouviu falar. 715 páginas e 720 páginas. Mais de 1000 detalhes e mais de 1000 pérolas. Meu amigo, adquire imediatamente, porque vai ser um divisor de água no teu ministério. Então que Deus abençoe. Entretanto, meu amigo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham pleno conhecimento da palavra de Deus. Também não se esqueça de ativar o sininho, tá bom? Ative o sininho para que você tenha as novas notificações acerca dos meus vídeos no YouTube. Vamos agora para o comercial do livro dos sermões. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.